Ok, pessoal, boa noite. Boa noite aí a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso encontro síncrono, né, da disciplina aí, Contabilidade aplicada ao setor público. Inicialmente eu queria justificar para vocês aí a nossa ausência na semana passada. Eu estava em cumprimento de férias regulares, né, e aí foi uma semaninha só. Mas o conteúdo, né, já estava todo disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham já verificado todo o conteúdo que nós já temos. Eu já editei, inclusive, os demais blocos, tá certo? E tem algumas atividades aí, e eu vou começar, então, o nosso encontro falando a respeito dessas atividades que estão disponibilizadas para vocês aí, considerando, inclusive, as principais atividades avaliativas, né, já que nós temos uma avaliação para esse mês ainda, tá? E temos a proposta de um seminário, tá? Então, eu vou discutir com vocês aqui como é que nós vamos fazer esse seminário, né? Vamos apresentar esse seminário aí ao final do semestre, tá? Esse seminário, ele conta com 20 créditos, né? Então, ele tem praticamente o mesmo peso das avaliações, tá? Os outros 10 são distribuídos aí na participação das atividades no nosso ambiente virtual, né? Esse ambiente virtual de aprendizagem. Então, espero que vocês compreendam que todo o nosso ambiente virtual de aprendizagem é o Moodle, tá certo? Pela segurança que ele nos confere e até pela possibilidade aí de edição das atividades e de elaboração das avaliações online e todas as ferramentas que já estão consolidadas nesse serviço aí, tá? Lá na nossa sala virtual do Google, né, da suíte Google ali, eu vou usar como instrumento auxiliar, tá? Então, alguns recados, alguns e-mails, né? Algumas comunicações, mural, e até mesmo alguns conteúdos que a gente for produzindo aqui, aí eu vou disponibilizando lá, mas é mais como instrumento auxiliar. O certo é que todo o conteúdo ele estará organizado nessa plataforma aqui, tá bom? Como nós já vencemos aí a unidade 1, falando aí da importância do orçamento público, né? Tá, vocês já viram aí a nova contabilidade aplicada ao setor público. Tem aí o conteúdo já disponibilizado para vocês, uma apresentação do PowerPoint, aquela que nós fizemos no último encontro síncrono. Na sequência, eu apresento alguns vídeos aí para vocês, inclusive vídeos editados aí pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tesouro Nacional, né? Que versa aí sobre o orçamento público, a importância do orçamento público, né? As aulas que eu já tinha gravado, inclusive, sobre orçamento público, e o nosso encontro do dia 23/6 também já está disponível aí para vocês, para ir auxiliando na construção dessa compreensão, né, desses assuntos que foram tratados, tá? Bom, nossa primeira atividade aí é um fórum, tá? Esse fórum está aí disponível para vocês até amanhã, né? Em que consiste esse fórum? Na verdade, vocês mesmos, né? São 14 alunos nessa turma, né? Discutirem um assunto que foi exposto até o momento, tá? E aí, além do fórum, tem aqui algumas questões de múltipla escolha, que eu chamo de atividade de revisão. Essa atividade de revisão é uma proposta para que vocês já venham se adaptando ao modelo de avaliação online que nós temos no nosso ambiente, tá? Então, vocês vão ver aí, eu acho que são de 5 a 10 questões de múltipla escolha, que obedece o formato, tá, da nossa avaliação online, tá certo? Então, na verdade, é uma preparação mesmo para
para a nossa avaliação, que, salvo engano, está agendada aí para dia 28 ou 29 de julho. Deixa eu só conferir aqui. Acho que é dia 28 de julho, tá? 28 ou 29 de julho. Depois eu vou conferir lá no nosso Siga Ensino, tá bom? Aí, para inaugurar o nosso bloco 2, né, hoje nós falamos sobre o processo do planejamento orçamentário, que é esse assunto que estava aberto para vocês aí no início da aula, tá? Mas antes, porém, eu vou fazer aqui um parêntese em relação às atividades da nossa avaliação, tá? Porque a gente faz aí o mesmo critério, tá? Vamos discutir o conteúdo, né? Processo do planejamento orçamentário para essa aula. E ontem, infelizmente, eu tive problemas de internet aqui, de conexão, né? Hoje, nossa colega lá em Novo Oriente está tendo o mesmo problema que eu, né? E, infelizmente, não foi possível adiantar esse assunto com vocês, né? Mas eu acredito que hoje a gente dá conta de encerrar aí, pelo menos, o que eu planejei fazer aqui, tá? Então, o bloco 2, esse conteúdo também já está, né, disponível para vocês aí, todas as videoaulas que eu já tratei desse assunto, tá? O processo do planejamento orçamentário e os aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, dividido aí em 4 partes, né, para que não fique aquela transmissão cansativa, maçante, né? Então, dividi aí para vocês nesse assunto, né, em 4 partes, e assim vocês vão estudando de forma fragmentada. Mas tem também aqui a aula que foi apresentada à turma turma especial, né, de contabilidade aplicada ao setor público, lá no semestre anterior, tá? Então, já vai dar um reforço aí em todo o conteúdo que já está disponível para vocês. Da mesma forma, temos aí como atividade avaliativa de participação, né, dentro daqueles 10 pontos de atividades que está disponível lá no Siga, mais um fórum de atividades, que vocês têm do dia 19 ao dia 23 para poder responder, né, para poder discutir esse fórum, tá? Ele só vai estar liberado a partir do dia 19, tá certo? Então tá aí, ó, do dia 19 até o dia 23 de julho, tá bom? Na sequência, nós temos como atividade de sistematização e aprendizagem, não mais, né, uma múltipla escolha, mas um estudo dirigido. É um modelo que eu costumo adotar, em que eu relaciono aí de 20 a 30 questões de múltipla escolha, né, que eu faço um levantamento aí das principais questões de concursos, questões das obras que a gente trabalha na disciplina, né, e algumas questões autorais, né, e disponibilizo para vocês fazerem esse estudo, que são de onde eu vou extrair as questões da nossa próxima avaliação, tá? Então, o trabalho de vocês aqui é resolver essas questões, né? E até o dia 27, vocês estariam me enviando essas questões por esse canal aqui, ó. Aqui está dizendo, né, onde é que vocês devem enviar, né? Estudo dirigido parte da unidade 2, prazo limite 27 de julho, tá? Assim que vocês enviarem, que for fechado esse espaço aqui, né, abre-se o gabarito do estudo dirigido. Então, dia 28 de julho já vai estar disponível para vocês o gabarito desse estudo dirigido, para que vocês possam conferir suas questões e automaticamente estudar para a avaliação, né? Ainda tem aqui, ó, mais uma bateria de questões de múltipla escolha, né, que somada a essas questões de múltipla escolha, com as questões de múltipla escolha do bloco anterior e o estudo dirigido, vocês estão amplamente, né, satisfeitos aí com uma revisão do conteúdo para a nossa primeira avaliação no dia 29 de julho, né? Que esse é dia 28 que está disponível, então nossa avaliação vai ser dia 29, tá? A avaliação é online, ela consta aqui, ó, do bloco de avaliações, atividades e seminários online de contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, a primeira avaliação já está disponível aí para vocês, disponível, na verdade, ela já foi criada, né?
mas ela vai estar disponível para vocês nesse período aqui, ó, das 19 às 21 horas do dia 29 de julho. Ok? Beleza. Então, nós temos duas avaliações, as atividades, né, que são atividade de múltipla escolha e estudo dirigido. O estudo dirigido e atividade de múltipla escolha e fóruns, né, são computados para a soma dos 10 pontos que são tratados aí como participação do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? E aí eu vou avaliar não só a participação, como também a frequência de vocês na disciplina, tá bom? As duas avaliações que nós temos, cada uma de 35 créditos, e um seminário temático que eu estou propondo para vocês aqui, com data limite para o dia 22 de setembro. Então, dia 22 de setembro, vocês deverão estar realizando, né, esse seminário temático, tá? De contabilidade aplicada ao setor público. Em que consiste esse seminário? Deixa eu prospectar para vocês aqui. O seminário é o seguinte, já está disponível aí, depois vocês vão baixar esse briefing, tá? Que eu já elaborei e... Bora, meu filho. Só um minutinho aqui que travou, gente. Só um minutinho, tá? Eu vou abrir o briefing aqui, que aqui eu estou explicando para vocês como é que eu quero esse seminário temático. Na verdade, vocês vão fazer a resenha de uma obra, tá? De uma obra literária, né? Que é a obra que foi organizada por Marcos Tanuri Sanabio, Gilmar José dos Santos e Marcos Vinícius Davi, que é intitulada de Administração Pública Contemporânea, Política, Democracia e Gestão, tá? É uma obra bem recente, né? Eu acredito que vai contribuir bastante aí com a... Nossa, travou aqui. Espera aí só um minuto, gente. Isso nunca tinha acontecido. Só um momento, pessoal. Oi, oi. Estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Opa, beleza. Sim. Porque o negócio travou aqui, eu não consegui. Estava falando do briefing com vocês, não foi isso? Bom, estão vendo aí agora? Conseguem visualizar Beleza, tá. Bom, então, o trabalho de contabilidade aplicado ao setor público, né, que eu estou propondo para vocês,
Vocês poderão escolher aí entre esses temas, né, numerados de 1 a 7. Por que de 1 a 7? Então, são 7 capítulos do livro, né, 7 capítulos da obra, a obra que eu estava falando para vocês aí, Contabilidade, Administração Pública Contemporânea, Política, Democracia e Gestão, tá? A obra já está disponível também no ambiente virtual de aprendizagem para vocês, daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? E aí eu escolhi esses 7 capítulos para vocês se organizarem em duplas, né, já que são 14 alunos, então eu acredito que fica fácil para vocês trabalharem em 7 duplas, né? Cada um assume um título, aí vocês fiquem à vontade para escolher entre vocês aí, tá? Eu não vou fazer sorteio, nem vou indicar, nem nada, né? Acho que pela maturidade acadêmica que nós já temos, vocês dão conta de se organizarem nesse sentido aí, tá? Então, uma vez escolhido o tema, tá? A metodologia será seminário clássico individual, onde vocês farão essa apresentação do trabalho via Google Meet, né? Então, nós teremos uma apresentação oral, que corresponde a 60% do total da nota, a apresentação do grupo, no caso aí da dupla, né? Será avaliada através de um formulário específico de avaliação, inclusive esse formulário já está disponível também no nosso ambiente virtual de aprendizagem e lá na nossa sala do Google, lá na nossa Classroom do Google, né? Então, na verdade, o trabalho são 2 partes, né? Uma é a parte escrita, que corresponde a 40% do total da nota, então aqui no briefing eu falo para vocês como é que eu quero o trabalho, tá? Quais são como é que é a estrutura desse trabalho, tá? Não é um artigo científico, não é um TCC, nem é um projeto, tá? Não é um paper, estou pedindo e não é um resumo, estou pedindo para vocês fazerem uma resenha crítica, tá bom? Uma resenha crítica de um capítulo da obra. Você vai citar a obra, vai falar da obra, enfim, mas sua dupla vai ficar responsável pela resenha crítica de um capítulo da obra, tá bom? Então, você vai fazer o levantamento bibliográfico, né, mas aí fica a seu critério. No entanto, eu já disponibilizei isso lá na nossa biblioteca virtual, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Além disso, né, vocês vão precisar utilizar aí o manual de metodologia científica da instituição de ensino, que está disponível lá no site da UFVJM, e eu estou dando uma colher de chá para vocês aqui, ó. Eu disponibilizei 2 links, né, de todos os que eu consultei. Eu achei esses aqui bem coerentes, tá? Na orientação de como elaborar uma resenha crítica, tá certo? Então, para quem tiver dificuldade aí em elaborar uma resenha crítica, eu apresento aqui duas propostas, né, de sites aí que dão um conteúdo bem interessante na hora de elaborar. Então, vão auxiliar bastante, vão ajudar vocês, além das 2 obras que eu também disponibilizei para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que vem trazendo essencialmente como elaborar a estrutura, né, o tamanho, né, por exemplo, não precisa ser mais de 8 páginas, mas também não pode ser menos de 4, né, então o trabalho já está ali organizado, né, eu já estou organizando aqui no nosso briefing, que não pode ser menos de 4 e mais de 8, que é essa estrutura aqui, ó. Então, o trabalho vai ser apresentado via Google Meet, tá? Eu vou mais para frente, quando estivermos aí chegando próximo da data da apresentação, assim que vocês forem sinalizando para mim, eu vou fazer o agendamento das duplas, né? Do horário das duplas, no Google Meet, na sala de aula, da nossa sala de aula, e nós vamos fazer essa apresentação, aí vocês assumem, né? O vídeo, o áudio e a apresentação também, para poder gravarmos essa atividade. Vocês terão aí 10 minutos para fazer essa apresentação, tá? E durante os outros 5, eu e os colegas, né, naturalmente, faremos a arguição e a argumentação dos conteúdos, tá? Aqui eu digo como é que deve ser a redação do trabalho, né? Como eu falei para vocês, é um mínimo de 4 páginas e o máximo
Aqui eu coloco o máximo de 10, mas vocês podem trabalhar com o máximo de 8, tá? Eu vou fazer essa correção aqui depois e edito lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. É de 4 a 8, tá bom? Sim, Camila, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. A data vai ser dia 22/9? 22 de setembro. Vocês têm Ah, tá. Olha, eu vocês... estou preocupada, que eu achei que era na outra semana. Não, calma. Por ser uma resenha, né, e por tratar de uma obra, estou tratando isso aqui como o nosso trabalho final do semestre, tá? Vocês têm 2 avaliações, mais a, as atividades propostas lá no ambiente virtual de aprendizagem, e essa que é uma apresentação para que a gente tenha essa interação aí, como dizem, né, esse momento síncrono mesmo das atividades da disciplina, tá bom? Mas podem ficar tranquilos que vocês têm o final de julho agora, né, quase 2 semanas do mês de julho, mais agosto e 22 dias de setembro para poder realizar isso em dupla, né? Então, não é... E assim, não é uma obra, é o capítulo da obra, né? Eu fui bem Papai Noel com vocês aí, porque a turma de contabilidade básica, eu pedi cada um para fazer a resenha de uma obra lá. Então, vocês foram... Eu peguei mais leve, tá? Mas é por conta até da densidade do conteúdo, né? A contabilidade aplicada ao setor público, os assuntos são mais densos, então, por isso que eu deixei desse jeito, tá bom? Mas vocês fiquem tranquilos e tranquilos também, que quem tiver aí dificuldade de apresentação, a proposta é a gente ir realmente quebrando esse gelo, né? Imaginem vocês aí numa mesa de boteco, agora não, porque ninguém está podendo sentar em mesa de boteco por causa do Covid-19, né? Mas é uma reunião de família, né? Nós somos uma família, que é a família de contabilidade aplicada ao setor público do semestre 2020/2. Né? Então, podem ficar tranquilos, né? Vamos falar da forma que a gente sabe falar, apresentar da forma que a gente sabe apresentar, o mais natural possível. No entanto, o que a gente pede é o mínimo de organização também, né? Por isso é que está tudo escrito aí direitinho, né? É só seguir esse passo a passo aí, e os passo a passos que eu apresento para vocês lá na nossa disciplina, e aí eu tenho certeza que nós vamos dar conta de fazer isso bem bonitinho, tá? Aqui, por exemplo, na nossa disciplina, deixa eu fechar essa tela aqui e abrir outra para vocês. Um minutinho. A obra é essa aqui, ó, e ela está disponível para vocês já, tá? Deixa eu só abrir aqui, onde é que está essa obra? Ela está aqui na biblioteca. Essa obra, Administração Pública Contemporânea, Política, Democracia e Gestão, né, ela já está disponível para vocês, tá? Já está disponível para vocês aí na nossa biblioteca. Quer ver? Deixa eu tentar. Isso. Acho que vai aparecer agora. Isso. Aí, ó. Está disponível para vocês aqui na nossa biblioteca da disciplina, ó. Lá no finalzinho está aqui, ó. Administração Pública Contemporânea, Política, Democracia e Gestão. Tá? Então, o livro está aí disponível. Além do livro, eu tenho aqui esse livro de Metodologia do Trabalho Científico, né? Modelos e Técnicas de Pesquisa do Trabalho Acadêmico, do Kleber Prodanov e Hernani de Freitas, e o Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Guia Prático para Docentes e Alunos, organizado aí por Tarcisa e Edna, tá? Então, quer dizer, está bem mais fácil, né? É só vocês seguirem esse passo a passo aí, eu tenho certeza que vai ser sucesso, né? Dia 22 vai estar todo mundo aí bonito, alinhado, né? Organizadinho, como se estivesse fazendo aí um TCC, né? Mas lembre-se, não é um TCC, não é um artigo científico, tá? Não é um paper, é um fichamento, tá? Então, eu peço para vocês façam aí uma resenha crítica desse texto e uma apresentação das impressões
que os grupos tiveram aí. Tá, Geisilane? Pode ficar tranquila, vai começando aí, vai se preparando, tomando a sua maracujina, né? Que a gente vai se divertir bastante, né, Bruna? Muito bem. Dito isso, tá? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma consideração em relação a essa metodologia de avaliação? Acho que ficou bem suave para a gente aí, né? Está todo mundo de acordo, né? Acho que o prazo também, né? Ficou bem dilatado. Acho que dá para a gente dar conta de fazer essa exposição aí tranquilamente, né? Então, dito isso, vamos passar ao conteúdo. O nosso conteúdo que nós planejamos aí para vencer a unidade 2 e preparar a turma para a nossa próxima avaliação, né? É o processo do planejamento orçamentário, tá? Esse conteúdo também já está disponível para vocês, tá bom? Mas a gente precisa falar, né, de como é que é feito esse processo do planejamento orçamentário, porque desde o início a gente vem falando, né, que o orçamento é a peça fundamental da administração pública. Então, vamos falar um pouco de gestão pública primeiro. Porque sem a gestão pública, ou seja, sem a necessidade da gestão pública, sem a necessidade da gestão do patrimônio público, né, como é que nós, profissionais da contabilidade, iríamos atuar? Né? Em que a gente iria atuar? Se nós atuamos na escrituração, né, a elaboração, a análise das demonstrações contábeis dos atos e fatos modificativos do patrimônio público, né? E aí tem todo o normativo que estrutura a gestão pública, por assim dizer, né, na sua essência e de um modo macro, mas de um modo bem particular, né, tem também todo o normativo que estrutura a contabilidade aplicada ao setor público, né? E dentro desses normativos, ou seja, o que fundamenta, o que faz o elo de ligação, o que une, né, e dá a importância que tem a contabilidade, né, dentro desse processo da gestão pública, né, em todo esse normativo, é o orçamento, tá? E aí nós precisamos compreender esse planejamento orçamentário, compreender como é que se dá essa estruturação do orçamento, né? Porque existe o orçamento, para que existe o orçamento, como, né, se executa esse orçamento e quais são os resultados desse orçamento, tá? Então, o princípio básico, ou seja, o fluxo básico do planejamento orçamentário é elaboração, aprovação, execução e avaliação. Bom, vamos falar especificamente de cada fase dessas aí, né? Mas é porque vocês entendem o seguinte, a primeira preocupação da gestão pública, e aí quando falamos da gestão pública, por mais que eu tenha na minha ideia, né, que seja o presidente, o governador ou o prefeito, né, mas podemos estar falando aqui de qualquer órgão público, né? Por exemplo, o reitor da universidade, né? O secretário de uma secretaria de planejamento, de uma secretaria de saúde, da superintendência de educação. Então, cada organismo desse, ele vai ter essa obrigação, né, de cuidar das suas contas, tá certo? De cuidar da sua gestão. Então, assim, vamos trazer para a nossa realidade bem particular, bem pequenininha aqui. É como se a gente estivesse cuidando da casa da gente mesmo, né? É pensar assim, bom, o que eu preciso para manter a minha casa funcionando bem? Né? Então, normalmente a gente se preocupa com as contas de consumo, né? São as despesas ali regulares, as despesas de manutenção, né? Então, água, luz, telefone, para quem paga aluguel,
né, para quem não paga reforma, manutenção do imóvel, né, combustível para quem tem veículo, para quem não tem, se preocupa ali com o transporte público, educação para quem paga ensino particular, para quem não paga, tem aquelas comprometidas com a educação de qualquer forma, né, que é a aquisição de livros e material didático e escolar, enfim, né, todas aquelas rubricas que nós conhecemos bem. Então, quando você faz essa lista, né, você faz a lista das suas despesas, os seus gastos e despesas mensais, o que você está fazendo, na verdade, é um planejamento, né? Você vai ter, você sabe que você tem essas obrigações mês a mês. Então, se eu quero saber, por exemplo, quanto eu vou gastar no mês que vem, né? Ou de quanto de recurso eu preciso para poder manter as atividades no mês que vem e nos meses subsequentes, né? O que nós estamos fazendo, na verdade, é um orçamento, né? Então, é muito prático, às vezes, quando a gente tem uma vida financeira organizada, dizer assim, não vou gastar com isso porque isso não cabe no meu orçamento, né? Não cabe no meu orçamento, por quê? Porque está fora do meu teto de gastos, né? E fora do meu teto de receitas. Então, é muito comum essa expressão sendo utilizada hoje pelos os meios de divulgação aí, por todas os canais, né, de telecomunicação, quando fala, o governo atingiu o teto, ou o governo está próximo do limite dos gastos, do teto, do orçamento. Então, a partir disso, né, nós vamos tentar aqui compreender como é que funciona isso, né? No caso do serviço público, quando você elabora esse orçamento, existe um órgão, existem os organismos que são responsáveis pela verificação, né, desse orçamento, ou seja, dessa peça orçamentária aí, para ver se está de acordo, se está dentro dos normativos, dentro, né, dos instrumentos normativos, de todos os atos legais que foram instruídos, que vêm sendo instruídos aí ao longo desses anos, especificamente, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quem mais cerca, por assim dizer, né, o planejamento orçamentário, né? E no caso da União, né, quem fica responsável por isso é o Congresso Nacional. Então, uma vez dentro, né, atendida todas essas previsões legais, né, então o processo de planejamento orçamentário, uma vez elaborado e atendido todas as previsões legais, ele passa pelo processo de aprovação, tá? Aprovado, né, ele será entregue ao executivo, então será devolvido ao executivo, porque normalmente a peça, né, ela é uma proposta do executivo para o legislativo, né? Vocês vão ver lá na frente, eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas o orçamento público, ele é uma peça autorizativa, né, do legislativo para o executivo, para que ele possa executar dentro daquilo que foi aprovado, né? E logo após essa execução, né, a partir dali da prestação de contas, né, da avaliação pelo Tribunal de Contas e pela própria auditoria fiscal da União, né, nós teríamos o processo de avaliação. E nesse processo de avaliação pode levar a uma nova elaboração, né, como simplesmente o checklist final, né, do processo de planejamento orçamentário, dando aí a condição do orçamento de ter sido executado com êxito, né? Bom, dentro desse aspecto, acho que nós já falamos sobre esses aspectos da contabilidade, né? Aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal. Acredito que não,
salvo engano, nós falamos isso na última aula, não foi? Confirmam aí para mim. Eu acredito que nós já falamos sobre isso aqui, não já? Sobre os aspectos da contabilidade aplicada ao setor público. Vocês lembram, gente? Não? Oi? Alguém aí? Alguém está me ouvindo? Oi, professor. Vocês lembram se nós falamos sobre os aspectos da contabilidade aplicada ao setor público na última aula? Falamos ali da introdução à contabilidade aplicada ao setor público? Bom, se não, vamos tratar aqui como uma revisão, tá? A gente sabe aí que a contabilidade aplicada ao setor público, ela tem esses três aspectos, né? O aspecto orçamentário, patrimonial e fiscal. Qualquer dúvida, vocês revejam lá nosso último encontro, que eu tenho certeza que nós já falamos sobre isso, né? Então, dentro desses aspectos, né, orçamentário, patrimonial e fiscal, né, que nós já discutimos sobre isso aí, quem é que fundamenta, né, a nossa preocupação aqui está na finalidade do Estado, né? Qual que é a finalidade do Estado? A finalidade do Estado é atender às necessidades básicas dos seus cidadãos, né? Dentro aí daquilo que prevê a Constituição Federal, né? Dessas necessidades básicas que a gente tanto insiste em dizer, né, como educação, saúde, segurança, infraestrutura básica, esporte, lazer e cultura, né, para que o Estado consiga atender essa demanda, né, para que o Estado consiga dar conta de cumprir com essa obrigação, ele precisa de recurso, né? E esses recursos o Estado adquire através da formação da sua receita. Então, ele precisa realizar uma receita. E, normalmente, essa receita ela é advinda da formação de tributos, né? Então, a atividade financeira do Estado, ela tem basicamente 4 elementos, né? Ela pode oferir e obter receitas públicas, criar crédito público. Como é que cria crédito público? Nós vamos ver como é que é isso, né? Custear as despesas públicas e gerenciar o orçamento público, como nós já estabelecemos aqui, né? Então, essa questão de oferir ou obter receita pública, a gente já sabe, né? Nós pagamos impostos, tributos, taxas e contribuições, a fim de que o Estado consiga reverter todas essas contribuições, né? A gente chama de cofres públicos, né? Isso tudo é depositado num cofre público para que essas despesas possam ser mantidas ou possam ser quitadas. Mas caso o Estado não tenha condição, né, ou seja, as receitas públicas, essas receitas ordinárias, né, não sejam suficientes, que são as receitas advindas da arrecadação, imaginem vocês, por exemplo, o município de Teoflotone, se tivesse que bancar todo o custeio municipal apenas com a arrecadação própria, né? A arrecadação própria do município é o quê? IPTU, né? Imposto sobre serviço, por mais que nossa atividade aqui esteja mais concentrada em comércio e serviço do que indústria, né? Mas seria pouco provável que Teoflotone desse conta de equilibrar sua balança comercial aí apenas com IPTU e imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? Então, para equacionar isso aí, ou seja, né, para a gente conseguir chegar num ponto de equilíbrio, o Estado tem a prerrogativa de poder realizar receitas de outra forma, né? Como? Então, ele pode
criar outras formas de obtenção de recursos financeiros, né, como a geração de crédito, né, operação de crédito. Ele cria aí um crédito público. No caso do governo federal, a gente vê isso com muita publicidade, né, que são os títulos do Tesouro Nacional, né, o bônus do Tesouro Nacional, em que você pode comprar títulos do Tesouro Nacional, e a partir do momento que você compra esse título, o que você está fazendo, na verdade, é capitalizando o governo, né? Você está dando condição do governo capitalizar, ou seja, criar um fundo, né, para poder bancar aí as suas despesas, né? Então, não sendo suficiente a receita pública própria arrecadada pelo Estado para suprir essas demandas sociais, então a administração ela cria esses créditos públicos, né? Ou seja, contrai operações de crédito com o objetivo de custear as despesas públicas. Esse primeiro exemplo que eu dei para vocês é o que a gente chama de dívida interna, né? Quando você vende títulos para os munícipes, os cidadãos aí, então você acaba contraindo uma dívida interna. Mas também tem o exemplo da dívida externa, que é quando você busca esse recurso fora, né? Como o FMI, né? A própria Organização Mundial da Saúde e outros países, né? Que você faz aí esse intercâmbio financeiro e acaba contraindo essas dívidas, né? Por assim dizer, para fins específicos, quer seja ali para a infraestrutura, quer seja para a questão de saúde, como nós estamos vivendo agora, né? Que é uma espécie de estado de guerra, né? Então, quando o governo acaba decretando estado de guerra, você dá a ele poderes para poder contrair despesas em níveis financeiros com outros países, a fim de sanar aí esse rombo, né, financeiro que fica dada a urgência da necessidade de atendimento à população, tá? Então é isso, a finalidade financeira do Estado, né, ele preocupado com isso, né, ele precisa, né, na verdade, gerenciar essa atividade financeira através do quê? Através do orçamento público. E o instrumento legal que faz alusão a esse gerenciamento da atividade financeira é a lei do orçamento anual, né? Então, basicamente, essa unidade que nós temos aqui, ela vai trazer para vocês o que nós chamamos de tripé, né, do processo do planejamento orçamentário, que é a lei do orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, tá? Então, esses três instrumentos aí, eles estão interligados, né? São indissociáveis e são necessários para o cumprimento, o bom e fiel cumprimento do orçamento anual, tá? O planejamento, como a gente diz, né? A lei do orçamento anual é o que a gente chama de planejamento operacional. Então, esse é o de menor prazo, é o de curto prazo, é por isso que chama lei do orçamento anual. Todo ano nós temos um propósito, né? Temos um prazo para poder encaminhar isso ao Congresso Nacional, no caso da União, a Assembleia Legislativa, no caso do Estado, e a Câmara Municipal, no caso do município. E aí fica uma observação para o seguinte: eu falo assim, professor, mas o senhor não estava falando anteriormente que todo órgão público precisa se preocupar com orçamento? Exatamente. Nós precisamos ter em mente, né, aí, partindo já da contabilidade aplicada ao setor público, que, por menor que seja o órgão público, por menor que seja, por exemplo, a Superintendência Regional de Ensino de Teoflotone, a Superintendência Regional de Ensino Estadual, né, ela responde ao Estado, tá certo? No entanto, ela faz parte de um grupo de contas do Estado, né? E esse mesmo Estado faz parte de um grupo de contas da União. Então, na verdade, nós temos um grande plano de contas geral, tá certo? E essa rubrica, né, da Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais, aqui em Teoflotone,
por mais particular que seja, né, ela precisa ser planejada dentro de um determinado prazo, que seja possível o seu encaminhamento no prazo regular, né, da aprovação do orçamento anual pelo Congresso Nacional. Porque se isso não acontecer nesse intervalo, então o recurso não vem, tá certo? Então é muito comum acontecer, né, de municípios perderem recursos de projetos e de programas sociais por conta da perca de prazo, né? Como não conseguiram encaixar aquilo dentro do orçamento daquele exercício, então, infelizmente, naquele exercício ele não vai conseguir trazer o recurso, a não ser que seja por uma emenda parlamentar, né? E aí os deputados nadam de braçada nesse instrumento, né, para poder justificar, digamos assim, a sua contribuição com o seu colégio eleitoral ali, né? Mas, em tese, o que a gente precisa entender é que esses 3 documentos, né, eles são indissociáveis e indispensáveis no processo de planejamento orçamentário. Então, com o tempo aí, vocês vão digerir o conteúdo que está organizado para vocês, né, e vão saber, por exemplo, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela precede o orçamento e deve ser preparado pelo governo, que submeterá à aprovação do Congresso. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que, apesar de eu ter organizado para vocês, né, Lei do Orçamento Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA, não necessariamente isso acontece nessa ordem, tá? Quer dizer, a Lei do Orçamento Anual, para que haja a Lei do Orçamento Anual, que é o meu planejamento operacional, primeiro eu tenho que ter o meu planejamento tático. E antes, porém, o meu planejamento estratégico. Então, na verdade, assim, se eu decidir construir uma escola pública esse ano de 2021, né, então eu estou falando de um planejamento operacional. Eu estou dizendo que eu vou executar a construção de uma escola pública nesse ano de 2021. No entanto, isso tem que estar previsto num plano plurianual, né? Tem que estar previsto lá no meu plano para os meus 4 anos de governo, de que eu vou construir, por exemplo, 5 escolas públicas ao longo dos 4 anos, tá certo? E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é quem vai dizer como é que eu vou fazer isso, tá? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela passa a ser aqui, na verdade, o elo de ligação entre o plano plurianual, aquilo que eu tenho como meu planejamento estratégico, né, e o meu planejamento operacional, tá? O planejamento tático, né, é mais ou menos mostrar quais as ferramentas, quais os elementos, né, quais os recursos que eu estaria utilizando para poder executar esse projeto, tá? E aí, né, a gente tem aqui o exemplo das escolas aí, tá vendo, que eu acabei de dar para vocês, né? Aqui são elementos, né, fundamentais aí, teorizantes, né, do processo do planejamento orçamentário, em que a gente compreende, né, a literatura compreende que o plano plurianual planeja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prioriza e a Lei do Orçamento Anual quantifica e aloca os recursos. Porque é aquela história, é muito simples, às vezes eu penso assim, eu vou construir 5 escolas públicas ao longo dos meus 4 anos de governo. Ok, mas quanto custa, né? Qual é o investimento dessas 5 escolas públicas? E detalhe, em quais regiões, né? Quais são as regiões mais necessitadas dessas escolas públicas, tá? Então, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vem dizer é isso, vem priorizar, né, qual escola eu devo construir primeiro, se é do ensino fundamental, se é do ensino básico, né, ou se é de formação técnica, ou se é de formação superior. Né? Então, quanto a isso, uma vez definido aqui, né, a minha prioridade, qual que é a prioridade para o exercício, então eu vou quantificar e alocar esses recursos a partir da Lei de Orçamento Anual,
e abre-se aí todas as licitações, os processos licitatórios. Aqui nós temos um esqueminha bem bacana, né, para vocês entenderem com relação aos prazos para encaminhar e devolver os projetos, né, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei do orçamento anual, tá? Eu não vou gastar nossos minutos de encontro síncrono com isso, porque já está organizado aí para vocês e está, né, destrinchado aí também na nossa apresentação, tá? Mas é só para que vocês conheçam, né, que nós temos aí entre o dia 31 de agosto ao dia 22 de dezembro, por exemplo, para que a gente consiga finalizar esse processo aí do planejamento plurianual, né? E aí são 4 meses, a lei de diretrizes orçamentárias são 8 meses e meio, e a lei do orçamento anual são outros 4 meses, né? Aí também nós temos, né, a questão dos princípios orçamentários, né, que visam estabelecer as regras norteadoras básicas para conferir aí racionalidade, eficiência, transparência, né, nesse processo de execução e controle da lei do orçamento, né, que, na verdade, a lei do orçamento anual é o que a gente reconhece como orçamento público, né? E ele tem aí a proposta, né, de tornar a lei o mais fiel possível aos objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Então, o que ele vai fazer? Ele vai disciplinar e orientar a ação dos governadores, né, dos governantes aí, de todos envolvidos na gestão dos órgãos públicos, né? É importante destacar que são válidos para todos os entes federativos, né, União, Estado, Distrito Federal, município, né, e é o núcleo central de estudo orçamentário, né, estabelecido as disciplinas por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Quando a gente fala pela doutrina, é por toda a organização, né, instrumental, aí, os instrumentos normativos, instrumentos legais, né, formados por leis, decretos e sanções aí, de todas elas, tá? Então, assim, como princípios orçamentários, né, um orçamento público, ele precisa atender ao princípio da unidade, ao princípio da universalidade, ao princípio da anuidade, da exclusividade, do orçamento bruto, do equilíbrio, tá? Da legalidade, da publicidade, da especificação, da não vinculação da receita, da clareza e da exatidão. Então, todos esses elementos, né, precisam estar ali presentes, né, no orçamento público, tá? Aqui no nosso conteúdo, tá? Eu tomo cuidado de apresentar para vocês, tá? Passo a passo, né? Cada um desses elementos aqui, tá? Então, o princípio da unidade, né? Todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem estar contidas numa só lei do orçamento anual dentro de cada esfera federativa, tá vendo? Aquilo que eu estava falando lá no início. Quer dizer, a superintendência, ao estimar ali o que ela vai gastar naquele exercício, né, ela precisa enviar isso com bastante antecedência para que o Estado possa também se organizar e enviar isso para a União, para que a União consiga consolidar, né, todas essas despesas e receitas aí, ou seja, todas essas previsões para o exercício a ser executado, né? E aí, por esfera, normalmente são 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Então, o que é o orçamento, né, do que vai arrecadar e do que vai gastar de ordem fiscal, né, muito fiscalizado aí pela lei
da responsabilidade fiscal, né? O orçamento da Seguridade Social, ou seja, de todos os programas sociais, né, de todas essas questões de custeio social, né? E o orçamento de investimentos, né? Quais são os investimentos que a esfera, né, o Estado, o município, a União, vai fazer dentro daquele exercício, né? No caso do município, por exemplo, quantas pontes, quantas praças, quantas escolas, né? A gente fala de investimento, nós estamos falando aí basicamente de infraestrutura, tá? Além disso, temos aí a descrição, né, e a questão, a fundamentação teórica, né, dos princípios, da anualidade, né, também conhecido como periodicidade, da universalidade, ou seja, a totalização desse orçamento, tá? A exclusividade, ou seja, a pureza, né, o ordenamento, que deve conter apenas matéria orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos, né? O orçamento bruto, né? A legalidade, esse é um dos mais discutidos, né? Normalmente, quando a gente está elaborando o orçamento, ou discutindo o orçamento, revisando o orçamento, então, a gente sempre questiona muito essa situação da legalidade. Por quê? Porque a gente se preocupa com o normativo, né, com a fundamentação legal de cada proposta feita ali dentro do orçamento, tá? O princípio da publicidade, ou seja, o orçamento não é uma peça do gestor, né? Ele não é uma peça que o gestor vai elaborar e vai guardar na gaveta, não, ele precisa ser publicado, né? Todo mundo precisa ter conhecimento desse orçamento, de como é que se organiza. Afinal de contas, a função do Estado é o quê? Atender a necessidade dos cidadãos, né? Atender a necessidade da comunidade. É muito comum em algumas gestões, né, você abrir mão ou fazer uso do advento do orçamento participativo como uma espécie de proposta de publicidade do orçamento, né? Porque você não só toma conhecimento do orçamento, mas também participa da construção desse orçamento, né? Seria muito interessante que isso fosse feito com mais frequência, tá? O princípio da transparência, né? E também é muito muito bem fundamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que temos a obrigação de saber como é que está sendo aplicado, como é que está sendo investido os recursos públicos, né, os recursos advindos das receitas próprias e das receitas contraídas pelo Estado, né? A não afetação da receita é outro princípio, então não tem vinculação, a gente insiste muito nisso, muitas vezes, em relação ali, por exemplo, o IPVA, né, as pessoas reclamam muito que as vias públicas estão um desastre, e a primeira coisa que vem à cabeça é reclamar do valor, do alto valor que se paga para o imposto sobre propriedade de veículo automotor, quando, na verdade, não tem essa vinculação, né? Essa seria, por exemplo, uma ação de infraestrutura, né? Uma ação de investimento, né? E não necessariamente o IPVA vai dar conta de custo, ou seja, o recurso arrecadado com o IPVA vai dar conta de custear toda essa infraestrutura, todo esse investimento, né? Então, não tem necessariamente essa vinculação, né? O princípio do equilíbrio, né? O princípio da especificação, especialização, discriminação, clareza, integralidade, princípio da vedação e estorno, enfim. Então, todas essas propostas aqui, eles estão organizados para vocês aqui, né, de forma sintética, mas também estão disponíveis em nossas obras aí, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, lá na biblioteca virtual, né, para que vocês possam digerir
com mais propriedade cada fração dessas aí, tá? Além, é claro, do material organizado aí como material didático, né? Aqui nesse material, por exemplo, eu apresento um orçamento público simplificado, né, naturalmente, para a gente dar conta aqui de compreender, né, a estrutura desse orçamento público, né? Que, de um lado, eu vou apresentar as minhas receitas previstas, claro, trata-se de um orçamento, né? Então, eu vou fazer uma previsão de receita e uma previsão de despesas, né? Dessas receitas, eu vou, tanto as receitas quanto as despesas, eu vou previsionar e vou segregar aqui quais seriam minhas receitas correntes, né? E quais seriam minhas receitas de capital. Então, para que vocês também compreendam essa nomenclatura e passem a ter o costume, a afinidade, né, com esses termos na literatura que vocês vão encontrar aí ao longo da investigação desse semestre, né? Então, eu tenho, enquanto receitas previstas, eu vou me preocupar com dois grupos, as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, nós já sabemos que são aquelas advindas dos tributos, né? Impostos, taxas, né? E transferências correntes. As receitas de capital são aquelas correspondentes à alienação de bens. Então, toda vez que o Estado, o município, a União vende um dos seus ativos, né? Agora mesmo tivemos a aprovação, né, com vetos da privatização da Eletrobras, se não me engano. Então, quando você está fazendo isso, o que você está propondo é uma receita, né, de capital. Por quê? Porque você está vendendo um bem. O que era público, né? Quando você está privatizando um bem, na verdade, você está vendendo ele, trata-se da alienação desse bem, né? Ele deixa de fazer parte do ativo do Estado, tá? E o Estado recebe a receita desse bem, que vai entrar aqui no cômputo geral dessa receita, né, corrente, tá bom? E será utilizado para os gastos, né, para as despesas fixadas aí, quer seja correntes, como pessoal civil, né, folha de pagamento, servidores de modo geral, juros e encargos da dívida, né, e outras despesas correntes que são relacionadas ali no nosso grande plano de contas. E as despesas de capital. Quais são as despesas de capital? São as despesas de investimentos. Então, quando eu, da mesma forma que eu alieno um bem, né, quando eu vendo um bem, então eu estou diminuindo o meu ativo. Mas quando eu faço um investimento, quando eu aplico esse recurso, né, num investimento de capital, por exemplo, construção de uma rodovia, né, de um porto, de uma plataforma de petróleo. Então, isso, na verdade, trata-se de uma capitalização, né? Estou capitalizando e dando aquela estrutura fundamental que nós já conhecemos ali da contabilidade comercial, né? Também se aplica aqui à contabilidade do setor público, tá? Bom, é isso, né? Então, a atividade de planejamento, ela tem aí esse processo de planejamento orçamentário, ele é indispensável, ele é necessário, ele é quem faz, né, a vinculação ali da contabilidade aplicada ao setor público com todo o normativo, né, toda a organização legal, né? Então, todo o processo jurídico, todo o processo administrativo passa a ter como orçamento, né, ou no orçamento ali, a figura, ou elemento, né, vamos tratar assim, né, que liga não só o jurídico como o administrativo, mas também o contábil, né, porque a partir daí, a partir da maneira, ou do momento que nós dizemos como
fazer, o que fazer, né? Como fazer e para que fazer. Então, nós criamos ali os atos e fatos a serem registrados, né? Os atos administrativos, os fatos administrativos, né, a serem registrados, serem publicados, né, que serão ali, de certa forma, apresentados ou organizados nas demonstrações contábeis elaboradas pela contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, assim, é importante que a gente saiba que um planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades, tá? Então, para hoje, né, é o que eu tinha para falar para vocês aí, da nossa matéria, do nosso conteúdo aí, da nossa aula síncrona, tá? Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com a exposição, né? No mais, o que vocês precisarem, já está tudo organizado aí em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu espero que vocês se debrucem sobre esses conteúdos aí, tá? E façam um bom uso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não só em relação ao seminário, né? Mas também a qualquer outro conteúdo que esteja disponível aí, ou a forma de envio das atividades, enfim, vocês fiquem à vontade, pode me enviar por e-mail essa solicitação, essas provocações aí, e aí a gente vai, assim, vencendo com muita calma e muita paciência esse semestre que nós propomos ofertar dessa forma síncrona, né? Remota e não presencial, tá? Bom, gente, é isso. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Bom, então é isso, tá? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela paciência e pela participação. E assim nós encerramos o nosso encontro síncrono de hoje. Beleza?